Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir o estudo das frações? Esse é o nosso 11º vídeo, tá? Nós vamos falar sobre transformação, né, de número misto em fração imprópria e vice-versa. Transformar a fração imprópria em número misto, tá? No nosso 5º vídeo a respeito de frações, nós apresentamos o assunto número misto. E lá nós ensinamos uma forma de transformar número misto em fração imprópria e fração imprópria em número misto, mas era uma forma mais voltada para a compreensão e não tão prática quanto a forma que eu vou ensinar aqui hoje, tá? Com números muito grandes, aquela outra forma ensinada fica um pouco difícil e demorada. Então, vamos ver um método mais prático e mais rápido, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa fração imprópria, e quero transformá-la no número misto, a forma como foi ensinada antes, no vídeo 5, foi assim. Ora, esse denominador me informa em quantas partes iguais o inteiro foi dividido, certo? Ele foi dividido em quartos. Ele foi dividido em 4 partes iguais. Então, trata-se de quartos aqui. Então, o inteiro são 4 quartos. Nesse caso, um inteiro são 4 quartos. Então, eu vou escrever aqui vários inteiros. Porque eu estou vendo que, como essa fração é imprópria, o numerador é maior que o denominador, esse número representa uma quantidade maior do que o inteiro. Aqui pode ter um inteiro, ou 2 inteiros, ou 3 inteiros, não sei. Vamos ver quantos inteiros tem aqui. Quantos inteiros cabem aqui dentro. Aqui já tem um inteiro, são 4 quartos. Isso é um inteiro. Mais 4 quartos. Já tenho 8 quartos. 4 quartos mais 4 quartos já são 8 quartos. Mas eu preciso de 13 quartos. Então vou colocar mais um inteiro aqui. 4 quartos já são 12 quartos, certo? Como são 13 quartos, essa fração aqui são 13 quartos, falta apenas um quarto para completar 13 quartos. Então, mais um quarto. Então, como a gente viu naquele vídeo, eu estou verificando aqui que eu tenho 3 inteiros. Isso aqui eu posso escrever como 3, certo? Isso aqui são 3 inteiros. 3 inteiros mais um quarto. 3 inteiros mais um quarto. Ora, isso aqui pode ser escrito de forma abreviada como número misto. Basta tirar o sinal de mais daqui, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 3 inteiros e um quarto. Pronto. Passei, transformei essa fração imprópria, em número misto. São números iguais, representam a mesma quantidade, representam o mesmo número, só estão escritos de forma diferente. Formas diferentes de representar a mesma quantidade, certo? Só que aqui eu tive que fazer esse processo, escrever todos os inteiros necessários até chegar a essa quantidade aqui de 13 quartos. Para que eu não precise fazer isso, tem um método mais prático. Se você observar bem, como se trata aqui, nesse caso aqui, de quartos, não é isso? Eu vou escrever 4 quartos, 4 quartos. Ou seja, esse 4 que está aqui, ele vai aparecer no numerador e no denominador. Quantas vezes esse 4 aqui vai aparecer no caso dessa fração aqui, de 13 quartos? Quantos... É como se eu estivesse te perguntando quantos 4s eu preciso para chegar aqui próximo do 13. Eu preciso de 3 vezes o 4, certo? Eu preciso de 3 vezes esse 4 aqui, certo? Porque 3 vezes o 4 dá 12. Aí quando o 12 está próximo do 13, aí eu preciso só de mais um quarto. Então, na verdade, isso aqui pode ser determinado com uma divisão. Veja bem, se eu quero saber quantas vezes o 4, que é esse aqui, cabe aqui dentro, que é o que está aqui, quantos 4s tem aqui? 1, 2, 3, que é o que cabe. Quantas vezes o 4 cabe no 13? Cabe 3 vezes. São esses 3 inteiros. O 4 cabe inteirinho aqui 3 vezes. E ainda resta uma unidade, que é 1 quarto. Veja que se você tivesse feito a divisão, 13 dividido por 4, isso aqui é para eu descobrir quantos 4s são necessários para chegar perto do 13, ou para completar o 13 todo, se fosse o caso,
se 13 fosse múltiplo de 4, mas não é. Então, quantos 4 são necessários para se chegar próximo do 13? Eu preciso de 3, porque 3 vezes 4, 12, e ainda vão restar 1. Resta 1, certo? Esse 1 é exatamente o que está aqui, ó. Tá certo? Então, veja que fica tranquilo, é fácil você verificar, ou melhor, você transformar uma fração imprópria para número misto. Basta você ver quantas vezes o 4 cabe aqui dentro, e isso significa uma divisão. Faça uma divisão de 13 por 4. Você vai achar quantas vezes esse 4, o denominador aqui, cabe inteirinho aqui. Ele cabe inteirinho aqui 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. 3 vezes. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12. Agora eu não posso colocar mais um 4. Se eu colocar 4 de novo, aí vai dar 16. Vai passar. Certo? Só cabe 3 vezes. Essa quantidade de vezes que o 4, esse denominador, cabe aqui, que eu acho através de uma divisão, essa quantidade de vezes é a parte inteira do número misto. Certo? O 4 cabe 3 vezes aqui e ainda resta 1. Pronto, é 1/4. Então, resumindo, maneira prática e rápida. Se você quiser encontrar ou transformar uma fração imprópria em número misto, faça essa divisão. 13 dividido por 4 dá 3 e ainda resta 1. E aqui o denominador é 4. Ora, o denominador sempre vai ser 4, né? Por quê? Eu estou lidando com quartos. O meu inteiro foi dividido em quartos. Então, se eu te dou uma outra fração assim, ó, 22 quintos. Quero passar essa fração imprópria, né, para número misto. Eu já sei que o denominador da parte fracionária vai ser o mesmo. Óbvio, eu estou lidando com quintos. Então, vai ser quintos aqui. Tem uma parte inteira aqui, que é o quê? É quantas vezes esse 5 cabe aqui dentro. Porque eu não ia ter que fazer isso, ó. 5 quintos, mais 5 quintos, mais 5 quintos, mais 5 quintos. Pronto. Já deu 20 quintos. Faltam 2. É o resto, né? O 5 cabe 4 vezes aqui dentro, ainda restam 2 quintos. Aqui, ó, se você fizer essa divisão, 22 dividido por 5, esse 5 aqui cabe quantas vezes aqui? O 5 cabe aqui 4 vezes. 4 vezes 5, 20. Para chegar a 22, restam 2. Então, aqui, ó, eu já sei que o denominador é 5, né? Mas esse 5, eu preciso de 4 vezes esse 5 aqui, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes esse 5 e aí mais 2 quintos. Tá bom? Então, para não precisar fazer isso tudo, eu já estou vendo que isso aqui, ó, esses 4 aqui, está me dizendo quantas vezes esse 5 cabe aqui. Eu preciso do 5 4 vezes para chegar perto do 22. E ainda vão sobrar 2, que eu boto aqui. Tá? Então fica simples, ó. Na verdade, vou passar isso aqui para número misto. Já sei que a parte fracionária do número misto tem uma parte inteira, não é isso? E tem a parte fracionária aqui. Já sei que a parte fracionária tem que ser, o denominador tem que ser 5, o mesmo que está aqui. Nós estamos falando de quintos. O meu inteiro foi dividido em quintos, né? Em 5 partes iguais. Então eu estou mantendo aqui. Continua sendo o meu inteiro dividido em 5 partes iguais. Agora, quantos inteiros tem aqui dentro? Isso aqui são vários inteiros, não é isso? Eu vou saber quantas vezes esse 5 aparece aqui. Quantos 5 eu preciso para chegar perto do 22? Eu preciso de 4. Por quê? Porque 4 vezes 5, ó, 4 vezes 5 dá 20, certo? E aí, eu preciso de mais 2 inteiros para completar os 22 quintos. O que esse 4 está me falando? Que eu tenho 4 inteiros, 5 quintos, mais 5 quintos, mais 5 quintos, mais 5 quintos. Ó, o 5 apareceu 4 vezes. 5 vezes 4, 20. São 20 quintos. 20 quintos mais 2 quintos. 22 quintos. Certo? Ficou tranquilo, né? Veja agora o seguinte.
Eu posso fazer também o processo inverso, quer dizer, fazer o caminho inverso, que é o seguinte: ao invés de pedir para você transformar uma fração imprópria no número misto, eu te dou o número misto, aqui ó, 4 inteiros e 2 quintos, vamos aproveitar esse aqui mesmo, certo? E peço para você dizer qual é a fração imprópria que corresponde a esse número misto, a fração imprópria que é equivalente a esse número misto, certo? É fácil de você ver isso, porque esse 4 aqui, presta bem atenção, esse 4 aqui está me dizendo que eu preciso de 4 vezes o 5 para completar o inteiro. Eu preciso de 4 vezes aqui, ó, 4 vezes o 5 para completar 20, tá o 20, e mais esse 2 aqui, não é isso? 4 vezes o 5, 20, mais 2, 22. Então, quando você vir um número misto, o que você está vendo aqui? Esse 4 aqui é quantas vezes o 5 cabe inteirinho no numerador da fração imprópria. Esse numerador aqui, ó, que eu não sei, o denominador continua 5, certo? Nós estamos lidando com quintos. Meu inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Então continua 5 aqui. Agora, quem vai ser o numerador? Isso aqui está me falando, ó. Isso aqui está me dizendo que, primeiro, esse 5 cabe 4 vezes. Eu preciso do 5 4 vezes. Eu não precisei do 5 aqui 4 vezes. 5 quintos, 5 quintos, 5 quintos, 5 quintos, 20 quintos. Ainda teve mais 2. Certo? Então, o que acontece? Esse 4 aqui está me dizendo quantas vezes o 5 aparece e cabe dentro daquele numerador lá. Eu preciso do 5 4 vezes 5, ó. 4 vezes 5. Eu preciso de 4 vezes o 5, que dá 20. E ainda preciso de mais 2, que são esses 2 que estão aqui. Então, 4 vezes o 5, 20. Mais o 2, 22. Pronto. Aqui, ó. 22 quintos. Tranquilo? Então, digamos que eu tivesse um outro aqui, um outro número misto. Por exemplo, esse aqui mesmo que está aqui. 3 inteiros e 1 quarto. Eu não te informei isso aqui. Eu quero que você descubra qual é a fração imprópria equivalente a esse número misto. Ora, o que esse 3 está me dizendo? Está me dizendo que tem 3 inteiros, ou seja, 4 quartos. Isso aqui significa 4 quartos mais 4 quartos mais 4 quartos. É isso que esses 3 inteiros aqui, no caso dessa fração, em que o inteiro foi dividido em quartos, certo? Esse 3 aqui está me dizendo que são 3 inteiros, 4 quartos, 4 quartos, 4 quartos. Ou seja, o 4, ó, aparece 3 vezes. Eu preciso do 4 3 vezes. Eu preciso do 4 3 vezes. 3 vezes o 4. 12. E ainda sobra mais umzinho. 12 mais umzinho que está aqui em cima, ó, 13. Então isso aqui, o denominador sempre é 4, que nós estamos lidando com quartos. E o numerador? 4 vezes o 3, 12, mais 1. 13 quartos, tá certo? Ou seja, você multiplica aqui e soma aqui em cima. Multiplica 4 vezes 5, 20. Achou o 20? Agora você vai somar com 2 que está aqui. Vai dar 22. No caso aqui de baixo, 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. 13 quartos. Tá certo? Então, essa é a forma mais prática e mais rápida de você fazer essas transformações. Nós precisamos saber fazer isso porque é mais rápido, mais prático, né? Porque em casos em que você tenha frações muito grandes, se você fosse usar aquele processo de escrever os inteiros várias vezes, você demoraria muito, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a fração fosse essa aqui, por exemplo, ó, 85 sétimos, e eu quisesse transformar essa fração imprópria em número misto, né? Eu não ia fazer, aqui daria muito trabalho se eu fosse fazer isso, ó, 7 sétimos mais
7 sétimos mais 7 sétimos. Quantos 7 sétimos eu vou ter que escrever aqui? Para saber isso, basta você ver quantas vezes o 7 cabe aqui dentro. São quantos 7 eu preciso para chegar até 85, ou próximo de 85. Certo? Isso é divisão. Quantas vezes um número cabe no outro, isso é uma divisão. Certo? Então é muito mais prático, ao invés de ficar fazendo isso aqui, mais não sei quantos 7 sétimos eu vou precisar aqui para chegar próximo de 85. Eu faço uma coisa muito mais prática. Por isso a gente usa esse método mais prático que eu estou ensinando aqui hoje, para não ter que fazer todo esse processo aqui repetitivo. Então eu faço 85 divididos por 7, aqui no cantinho, e aí a divisão tranquila. Pego o 8, dá 1 aqui, resta 1. Baixo o 5, é isso? Dá 2 aqui, 2 vezes 7, 14, resta 1 aqui o resto. Ó. Então eu preciso que esse 7 aqui, ó, esses 7 sétimos, apareça 12 vezes. Eu preciso disso 12 vezes. Eu não vou escrever 12 vezes os 7 sétimos. Né? Eu faço uma divisão. Então, eu já sei transformar isso aqui rapidamente. Eu sei que o denominador vai ser 7 e a parte inteira é quantas vezes esse 7 cabe aqui. Inteiro, né? Ele cabe inteiro 12 vezes. E ainda precisa de mais um sétimo aqui, ó. Mais um sétimo. Pronto. É muito mais prático fazer isso num caso desse, em que o numerador é muito grande. Tá bom? Então, por exemplo, se você tiver, por exemplo, uma expressão para fazer uma adição, uma subtração de fração, por exemplo, esse exemplo que está aqui, ó, envolvendo o número misto, olha só, 2 inteiros e 3 oitavos, menos 3 quartos. Então você está vendo que está envolvendo número misto. Para você resolver essa subtração de frações aqui, podia ser adição também, né? Podia ser multiplicação de frações, enfim. Mas para resolver essa subtração de frações aqui, primeiro você transforma esse número misto numa fração. No caso vai ser uma fração imprópria. Então vou passar isso aqui para fração primeiro. Como é que eu faço isso? De maneira prática. O que esse 2 está me dizendo? Que o 8 tem que aparecer o 8 oitavos, né? 8 oitavos, duas vezes. Então, 2 vezes o 8, 16. Ainda vão sobrar 3. 16 mais 3, 19. 19 oitavos. Então isso aqui, eu já sei que o denominador é 8, porque nós estamos lidando com 8 oitavos, não é isso? Nós estamos lidando com oitavos. O meu inteiro foi dividido em oitavos, então tem que ser 8. Agora, quem vai ser o numerador? Olha, quantas vezes o 8 o 8 oitavos precisa aparecer? 2 vezes. 2 vezes o 8, 16. Ainda tem mais 3, não é isso? Tem mais 3. 16 mais 3, 19. Pronto. É rápido. Multiplica aqui, o resultado você soma aqui. Multiplica aqui, o resultado você soma com aquele número que está no numerador. Certo? Pronto. Achei isso rápido. Até mentalmente eu faço isso. Certo? Não precisa nem fazer conta. Tá aqui, ó. Menos 3 quartos. Então, primeiro eu transformo esse número misto numa fração, certo? A fração vai ter que ser imprópria, óbvio. E agora eu faço aqui a minha subtração. No caso aqui, o MMC é 8, certo? Se você tem... O 8 é múltiplo de 4. Quando você tem dois números e um deles é múltiplo do outro, o MMC é sempre o maior. Isso é uma propriedade do MMC, certo? Então já sei, vou reduzir ao mesmo denominador, que no caso é 8. Aqui eu repito, 19. E aqui eu tive que multiplicar por 2, né? Para obter 8. Então o numerador também tem que ser multiplicado por 2 para que essa fração seja igual àquela. 6 oitavos. Então agora aqui, ó, repito, mantenho o denominador, eu estou lidando com oitavos. Só tem oitavos aqui. 19 oitavos menos 6 oitavos, com quantos oitavos eu fico? Fico com 13 oitavos. Certo? Está aqui o resultado. Agora, veja bem, eu usei o nosso conhecimento que foi ensinado hoje aqui, né? Transformar número misto em fração imprópria, rapidamente. Certo? Agora, eu tenho uma resposta aqui, sempre que você tiver como uma resposta uma fração, observa a fração para ver se aqui é uma fração imprópria. Essa resposta aqui, né, é uma fração imprópria.
Então, se eu quiser, eu posso transformar essa fração imprópria num número misto. Se eu quiser. Essa resposta aqui já está correta. É a resposta correta. Mas, se eu quiser, né, escrever a resposta em forma de número misto, eu posso, porque isso é uma fração imprópria. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Quantas vezes o 8 cabe dentro do 13? Não cabe 2 vezes, né? Porque 2 vezes 8 daria 16. Então, só cabe uma vez. Certo? Eu já sei que o denominador vai ser 8. O 8 cabe aqui só uma vez. Certo? O denominador vai ser 8. E que vai ser o numerador? 8 vezes 1, 8. Para chegar a 13, faltam quanto? 5, certo? Então, aqui, ó. Você pode fazer a prova real rapidamente. 8 vezes 1, 8. 8 mais 5, 13. Tá certinho, tá bom? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje. Nós queríamos apenas mostrar aí esse método mais prático para facilitar os cálculos e fazer com mais rapidez expressões matemáticas, adição, subtração, enfim. Eu deixei aí, como sempre, uma folha de exercício para você baixar, tá aí na descrição do vídeo. Até a próxima, um abraço.